Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre a importância do inventário de cilindros de oxigênio. Os acidentes com esse tipo de dispositivo, em geral, são fatais e vale a pena a gente ter um controle do inventário, colocar isso no inventário, gerenciar os testes e o histórico do oxigênio nos nossos hospitais. Mas antes de começar, eu quero lembrar que o prêmio SBEB Boston Científico está promovendo aí novamente, né, a segunda versão do prêmio, e amanhã, às 3 horas da tarde, vai ter um webinar para falar do prêmio SBEB Boston Scientific para a América Latina. Então, nós vamos ter a Fabiola Martinez, do IFMBE, do Clinical Engineering Division, a Sandra Pérez, do Peru, da PUC Peru, né, o Javier Camacho, da Universidade EIA da Colômbia, o Marcelo Lencina, da Universidade Tecnológica Nacional da Argentina, o Mariano Plis, que é da Boston Scientific, que também fica na Argentina, e o Murilo Contó, que já é conhecido nosso aqui, teve na Anvisa, teve no Ministério da Saúde, fez um excelente trabalho e hoje está atuando na Boston Scientific. E lembrar vocês também do nosso curso básico de engenharia clínica, que está lá na plataforma do Hotmart, um V0, um curso inicial para quem quer conhecer um pouco sobre a engenharia, né, atuando nos hospitais aqui no Brasil. Então, Brasil e no mundo, né? Porque a nossa profissão ela é útil no mundo inteiro. Então, antes de começar, bora rodar a vinheta. Queria lembrar que essa foto aqui é de um cilindro de oxigênio. Lembra que as cores variam de país para país, possivelmente isso aqui não é do Brasil, né? Cilindro preto para nós é oxigênio industrial. E esse é o gantry de uma ressonância nuclear magnética. Então, entrou com o cilindro de aço na ressonância, ele vai ser atraído para o gantry e vai causar um acidente sério, né? Muitas vezes o acidente é fatal. E aqui uma mostra de como que fica um cilindro, né, quando ele explode, né, por sobrepressão ou manejo inadequado, é muito perigoso e por isso normalmente é fatal. E aqui uma outra visão do cilindro. Esse aqui não dá para saber se é de oxigênio, o que que é, pela cor aqui parece verde ou preto, mas quando acontece é um acidente grave. Então, a gente tem que manter uma rastreabilidade. Assim como a gente mantém rastreabilidade para equipamento médico, a gente também tem que manter rastreabilidade desse tipo de dispositivo, porque é perigoso, né? É perigo, é uma situação perigosa. E esse aqui também é um acidente comum, cada vez mais a gente vê, por causa do uso do celular, o pessoal filma, faz foto, manda, compartilha. Esse é um tipo de acidente que acontece ali na válvula reguladora de pressão. Ok? Então, isso justifica bastante aí o controle que a gente deve ter dos cilindros de oxigênio. Aqui é uma legenda em inglês, né, mostrando aqui as marcações que tem no cilindro. Então, você encontra aqui, muito importante, né, o volume interno, porque multiplicando o volume interno em litros pela pressão de trabalho em atmosfera, eu consigo determinar quantos litros de oxigênio eu tenho armazenado no cilindro. Aqui tem uma identificação do fabricante, né? O país de origem, isso aqui é chinês, a conexão, né? A 3/4 aqui de polegadas, a espessura da chapa, 5,8 milímetros, a norma ISO 9809-1, que é a norma de fabricação, teste e de qualidade, de garantia de qualidade dos cilindros. Mas vamos ver mais algumas coisas aqui. O PW é Work Pressure, pressão de trabalho, e o pH é Hydrostatic Pressure, pressão hidrostática. Então, você vê aqui que está em bar, normalmente, bar kgf por centímetro quadrado. Você pode ter outros tipos de marcação, né? Mas, em geral, também aqui, ó, Service Pressure, né? Pressure Service, 200 bar, Test Pressure, 300 bar. O T significa que ele foi testado por ultrassom. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o número de série, que é aquele que a gente vai usar para aquele número que individualiza o cilindro, né? O ano de fabricação e aqui o mês que ele foi fabricado. Também são informações importantes. Aqui não dá para ver direitinho, mas aqui é a espessura da chapa. O PW aqui, né, Work Pressure,
200 bar, é um cilindro de 2021. Aqui está dizendo a conexão, né? A norma nossa nacional, a BNT 218-1, e o número da ONU, né? Aqui está dizendo que o número da ONU é 1072 e todas as ações de combate em caso de acidente são feitas considerando esse número. Por isso que essa etiqueta ela não deve sobrepor a marcação dos cilindros e você deve zelar por isso, né? Quando você receber o cilindro, avaliar a integridade da marcação e o aspecto externo dele também. Uma outra foto aqui mostrando a ISO 98091, o volume interno, o peso dele, né? São cilindros que pesam aí 55,8 quilos, né? Dificulta o transporte, por isso que você precisa ter carrinho especial, aqueles hospitais que fazem a gestão do oxigênio baseado em cilindros e não em rede, acabam que tem um sistema de logística interna mais seguro. A pressão de trabalho, ele foi testado com ultrassom, né? O PW aqui de novo, é um cilindro brasileiro, com 20,5 litros de volume interno. Então, se você multiplicar 20,5 aqui por 200, arredondando aqui, né, fazendo 200 bar ser igual a 200 atm, 20,5 vezes 200 vai dar 4.100 litros, ou seja, cabe aí 4,1 metros cúbicos de oxigênio. Aqui uma outra marcação, também a espessura da chapa do cilindro, esse com 40 litros, a mesma ISO, né? O peso dele quase 50 quilos, peso considerável. Esse aqui já é um cilindro já de outros países. Você vê que aqui ó, ele foi vendido, se você olhar aqui, ele foi vendido para a Linde, né? A Linde. Aí teve uma marcação sobre ele, eu não gosto muito dessas marcações. Esse ICC aqui é o International Code Council, o Conselho Internacional de Codificação. Ele está dizendo aqui, esse 2015 é a pressão dele em PSI, o Pound per Square Inch, ou libra-força por polegada quadrada. Você quer transformar para KGF ou bar, você vai dividir por 14,7, vai dar a pressão que ele suporta, né? E aqui o número de série dele bem grandão, que é o que vai individualizar esse cilindro. Quando você tem aqui, você pode ter uma marcação, quando é internacional, TC, que significa Transporte Canadá, a norma canadense, e 173 vai dizer a pressão de trabalho dele. E o DOT, que é Department of Transportation, que a pressão eles marcam aqui 2.265, é a pressão em PSI. O número de série dele, esse grandão aqui, esse aqui é o número do fabricante, M8803, JP é o fabricante, ele foi fabricado no mês 9 de 2008, então você pode calcular a idade do cilindro, você pode gerenciar o teste hidrostático. Muitos hospitais optam por alugar o cilindro. Mesmo que o cilindro seja alugado, eu não posso terceirizar toda a responsabilidade sobre a segurança do cilindro. Eu tenho que ter um processo interno que rastreie esse cilindro, que acompanhe a vida dele. Isso aqui também é de um outro país, né? A pressão de trabalho, 200 bar aqui, né? A pressão de teste hidrostático, 300 bar. A ISO, de novo, aqui, novamente. Tem o EN aqui, que é a European Norm, né? O padrão da comunidade europeia. Essa etiqueta possivelmente é do próprio fabricante ou da pessoa que está fornecendo o cilindro para controle próprio dele. Lembrar, né, que os cilindros podem ter esse tipo de válvula, que eu chamo de CGA 540, mas a gente tem essa válvula naquele padrão da norma, do 208-1, e no Brasil está começando a chegar essa CGA 870. Eu sempre recomendo que você padronize as válvulas, né? Porque se você tem cilindro com CGA 870 e 540, você vai ter que ter dois tipos de reguladora de pressão dentro do hospital e aumenta o custo, dificulta a nossa vida, peça de reposição, tudo isso complica bastante, né? Aqui um tipo de válvula, uma vista dela, essa parte aqui é uma válvula de segurança, né? Que vai atuar contra a sobrepressão. E aqui um detalhe da CGA 870. Os hospitais que optam por manejar ali,
utilizar o gás com cilindros, normalmente eles usam um manifold, que é um sistema de coletores, né? Eles coletam aqui, eu tenho a bateria do lado esquerdo, a bateria do lado direito. Então, quando essa consome, eu passo a bateria para o lado direito e abasteço do lado esquerdo, e vou alternando um lado e o outro. Lembrar que você tem que ter um plano de emergência, a sua reserva, dimensionar a sua reserva, que em geral você vai usar ali o contrato de fornecimento, a proximidade que você está com o cilindro, com o fornecedor, isso vai te ajudar a definir o tamanho da reserva. Lembrando que isso aqui é uma válvula reguladora, esse manômetro está marcando a pressão dessa bateria e aqui a pressão regulada. E nesse lado também, esse manômetro marca a pressão dos cilindros e a pressão da rede. Isso aqui é uma válvula de segurança, duas válvulas de segurança. Você vê que se abrir, ele vai jogar o gás para baixo, né? E bora ver mais algumas fotos aqui. Aqui um detalhe também uma visão mais detalhada, a mesma válvula de segurança jogando o escape do gás para baixo, o manômetro da pressão dos cilindros, a pressão da rede. Lembrando que para eu aumentar a pressão, eu giro no sentido horário, é o contrário de abrir uma torneira. Lembrando também aqui essa válvula de segurança, essas duas, e essa válvula de segurança, esse pino aqui, a válvula de segurança para a alta pressão. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse um transformador de energia elétrica. A gente tem a tensão no primário e a tensão no secundário. Aqui eu tenho a pressão no primário e a pressão no secundário. Isso aqui eu gosto bastante, é um sistema mais adequado, porque isso aqui é um dispositivo que vai mandar um sinal para a engenharia. Lembra? Eu tenho o alarme operacional e o alarme de emergência. O de emergência toca lá na assistência e esse alarme operacional tem que avisar a gente da engenharia que tem algum problema. Então, aqui está mostrando que tem aqui um pressostato da ASCO, está regulado aqui para um determinado valor de pressão. Lembrando, olha, eu sempre falo isso, olha a pressão da rede aqui, ó, 5 kgf por centímetro quadrado. Né? Ou a rede é ruim, ou o pessoal está regulando aí de uma forma inadequada, porque os fluxômetros precisam de trabalhar com pressão de 3,5, né? Esse caso aqui eu tenho essa válvula reguladora, já está reduzindo a pressão, ela é fixa, né? Para eu ajustar, para eu calibrar essa válvula, eu tenho que tirar essa etiqueta aqui e fazer o ajuste da tensão na mola comparado com o manômetro, né? Para eu calibrar. Não para calibrar, eu calibro, né, comparo, calibrar é comparar, depois eu faço o ajuste aqui. É só tirar essa etiqueta aqui e a gente acessa o parafuso que vai ajustar a tensão na mola. Aqui para reforçar, né, tanto no Brasil como nos países que eu tenho tido a oportunidade de conversar e de trabalhar, os fluxômetros trabalham com pressão de 3,5 kgf por centímetro quadrado ou 345 kPa, como a gente falou no vídeo anterior. E aqui no Brasil é 3,5 kgf por centímetro quadrado. Então, nossas pressões das redes têm que estar nesse valor. Se não tiver nesse valor, você vai ter que gastar uma grana a mais para utilizar ali, comprar a válvula reguladora de pressão de rede, né? Lembrando que isso é para reforçar, né, a pressão de trabalho dos ventiladores, dos aparelhos de ventilação pulmonar mecânica, os aparelhos de anestesia, caiu bastante, né, melhorou muito o sistema pneumático interno. Então você vê que a pressão aqui ele consegue trabalhar até com 36 PSI. Né? Se o fluxômetro aceita 50 PSI, para que eu vou deixar a rede com um valor maior aí, né? Um valor acima de 50 PSI, como eu mostrei ali nos 5 kgf por centímetro quadrado. E o que é muito comum, né, é fluxômetro conectado diretamente na rede. Isso aqui é um absurdo, é como se estivesse ligando aí como se diz? Como se estivesse conectando um aparelho que é 110 volts em 220 volts. E ele seguramente vai queimar. Nesse caso aqui, você vê que a esfera, ela está ali bem no manômetro da esquerda aqui, ela está bem no alto ali, né? Está com 15 litros por minuto praticamente. E outro detalhe, né? Eu vejo a leitura correta é com a linha no centro da esfera, que é o que está mostrando aqui nessa foto aqui do meio. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Aqui também, né, mostrando esse caso aqui, esse é o fim da picada, né?
a leitura da esfera está acima de 15 litros por minuto, ou seja, está passando muito mais oxigênio do que deveria. Calcula a média aí do consumo de oxigênio do seu hospital, você vai perceber que a média, o desvio padrão é quase a metade da média. Então dá para a gente melhorar muito, diminuir bastante o consumo, promover o consumo racional, sustentável e seguro do oxigênio. Aqui o último caso, para curiosidade, mostrar para vocês, você veja que esses fluxômetros eles estão sujos, tá vendo? Olha aqui no Brasil, aqui, ó, 3,5 kgf por centímetro quadrado. E por que eles estão sujos? Isso aqui foi um hospital que eu visitei e me contaram que o oxigênio líquido acabou o oxigênio líquido. Quando ele chegou no final, né, os fluxômetros dessas duas áreas aqui, que é a emergência e a ala rosa, eles ficaram dessa cor. Então, o que eu imaginei que poderia ser, né? O oxigênio, normalmente a gente não chega nele até o final, e quando ele chegou até o final e evaporando ali o oxigênio, acabou com resquício de ferro, né? Isso aqui pode ser um pó de ferro, ferrugem, interior do cilindro. Para testar isso aí, a gente poderia raspar esse pó aí, limpar esse pó e ver se ele é ferro magnético ou não, mas com certeza isso veio de dentro do tanque, quando o tanque chegou num consumo muito baixo. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Importância de você incluir os cilindros no inventário dos ativos do seu hospital, né? Daquilo que você gerencia, rastrear pelo número de série, conversar com o fabricante, sobre os testes, a frequência dos testes, como é que ele documenta os testes, porque, afinal de contas, você é corresponsável por tudo que acontece com o cilindro de oxigênio, mesmo que ele seja de um terceiro, né, nesses contratos, tem obrigação das duas partes, isso é importante conhecer, e que você possa conhecer mais como o seu fornecedor garante a segurança do cilindro que ele oferece para você. Então é isso aí que eu queria falar hoje. E no mais, aquele